Ouça atentamente o que quero semear em seu coração hoje. Cada dia que você empreende, cada esforço que você faz, cada tarefa, pequena ou grande, pode se tornar um ato de adoração quando você o faz com os olhos fixos em Deus. Há um versículo que nos guia nessa verdade e será o pilar sobre o qual construiremos esta reflexão: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Nessas palavras, encontramos não apenas um conselho, mas um chamado para transformar nossa maneira de viver o dia a dia. Não importa se ninguém o aplaude ou se seus esforços parecem passar despercebidos. Quando você os faz para Deus, eles carregam peso eterno e se tornam sementes de bênção. Naquele tempo, quando o sol queimava impiedosamente as plantações e a terra rachada clamava por uma gota de chuva, toda a nação estava mergulhada em angústia. O profeta Elias, servo do Deus Altíssimo, obedeceu à voz divina que o conduziu às águas do ribeiro de Quirite, e ali, em meio à solidão e ao silêncio, foi milagrosamente sustentado. Todas as manhãs e todas as noites, corvos enviados pelo Senhor voavam com pão e carne em seus bicos, e a água do ribeiro saciava sua sede. Não havia abundância, mas havia provisão diária, lembrando de que Deus nunca abandona os seus. No entanto, com o passar dos dias, o leito do rio começou a secar até ficar vazio. Então, em meio àquela paisagem desolada, a voz do Senhor o impeliu a se levantar e rumar para Sarepta. Lá, não um palácio ou um banquete o aguardava, mas a humilde casa de uma viúva empobrecida. Aquela mulher, exausta pela adversidade, mal tinha um punhado de farinha em sua vasilha e algumas gotas de azeite em seu pote. Com tristeza, ela confessou que aqueles restos serviriam para uma última refeição com seu filho antes de se entregar à morte. Foi naquele momento que Elias, com a certeza de quem fala em nome do Deus vivo, lhe disse: "Não tenha medo. Faça como você pensou, mas primeiro prepare um bolo pequeno para mim." E acrescentou com voz firme a promessa celestial: "Pois assim diz o Senhor, a farinha não se acabará, e o azeite não diminuirá até o dia em que chover novamente sobre a terra." A viúva, com o coração dividido entre a angústia e a esperança, enfrentou uma decisão que marcaria seu destino. Ela podia ver seu trabalho e seus parcos recursos como um símbolo de derrota, como uma resignação inevitável, ou podia aproveitá-lo como uma oportunidade para crer na palavra que ouvirá. Ela escolheu confiar. Com as mãos trêmulas, mas com fé ardente, pegou aquele punhado de farinha, derramou as gotas de azeite e amassou o que parecia insignificante. Ela o apresentou ao profeta, não como um homem qualquer, mas como um enviado de Deus. E foi então que o impossível aconteceu. O que precisava ser concluído se renovava a cada dia. O jarro nunca estava vazio, o vaso nunca estava seco. O lar que parecia destinado ao silêncio do desespero tornou-se um altar onde cada refeição era um testemunho do poder de Deus. Veja como a mesma realidade pode ser interpretada de maneiras tão diferentes. Elias poderia ter parado na seca, na fome, no riacho seco, e declarado que tudo estava perdido. No entanto, ele escolheu ver a oportunidade de Deus se manifestar. A mulher poderia ter se fechado em resignação e aguardado a morte com seu filho, mas preferiu crer na palavra divina que chegou à sua porta. A fé e a obediência, em meio a uma situação sombria, transformaram o pouco em abundância, a fraqueza em força, e o que parecia condenação em um testemunho eterno da fidelidade do Senhor. Escrita nos comentários: qual oração ou lágrima tem sido que Deus tem colhido em sua vida? Eu vou ler e oraremos juntos. O apóstolo Paulo expressou isso poderosamente em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo estava falando a uma igreja em meio à perseguição, divisão e dúvida, mas ele os lembrou de que o que é semeado em Deus nunca permanece vazio. Mesmo que ninguém mais veja, mesmo que você não receba aplausos ou recompensas humanas, seu esforço tem valor eterno. Aqui, a Bíblia nos encoraja a não desistir, a permanecer firmes. Porque mesmo que seus olhos não percebam resultados imediatos, o céu celebra cada passo de obediência, e o Senhor promete que nada ficará sem recompensa. Esta é uma verdade que sustenta aqueles que perseveram e também um chamado para se perguntar:
Em que área da sua vida você precisa permanecer firme hoje, crendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão? O próprio Jesus nos deu uma pista poderosa em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras foram ditas em meio ao Sermão da Montanha, onde o Mestre falava sobre as preocupações do dia a dia: vestimenta, alimentação, amanhã. Ali, Jesus ensinou que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, todo o resto se encaixa. A viúva de Sarepta obedeceu primeiro à voz de Deus, como resultado, recebeu o que precisava para viver dia após dia. Da mesma forma, quando você decide orientar sua vida para o reino, quando sua prioridade é honrar a Deus naquilo que faz, Ele mesmo se encarrega de acrescentar o que falta, de sustentar o que parecia impossível e de abrir caminhos onde não havia. Por fim, o salmista nos oferece um conselho confiante no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. O salmista não fala a partir de teorias, mas da experiência de ter visto os justos em provações, ao mesmo tempo, o Deus fiel respondendo. Ou seja, não importa quão pequenos pareçam os teus esforços, quão insignificantes pareçam as tuas tarefas diárias, quando decides colocá-las nas mãos do Senhor, elas se tornam atos de fé que abrem portas para milagres. Cada detalhe, cada ação realizada com fé, brota como uma semente que dará fruto no devido tempo. Assim, o que parece rotina torna-se propósito. O que parece ordinário transforma-se em extraordinário sob o olhar do Deus que nunca falha. Hoje, quero convidá-lo a abrir seus olhos espirituais e contemplar seu trabalho, seus esforços diários e cada uma de suas responsabilidades diárias de uma perspectiva diferente, mais elevada, mais conectada ao coração de Deus. Não veja o que você faz apenas como uma rotina sem sentido ou como um fardo que pesa sobre seus ombros. Porque se você olhar apenas dessa forma, o comum pode se transformar em fadiga e frustração. Mas se você contemplar com os olhos da fé, descobrirá que em cada tarefa, em cada detalhe, há uma oportunidade para o Senhor se manifestar, para que sua glória toque sua vida de forma real. Cada dia, por mais simples que pareça, pode ser transformado em um espaço onde Deus revela sua fidelidade, e em suas mãos, o comum pode se tornar um ato extraordinário. Assim como a viúva de Sarepta viu a farinha e o azeite se multiplicarem quando decidiu confiar, você também pode transformar o que parece pequeno em uma oferta de fé. Seu simples bolo de farinha era mais do que alimento, era um testemunho de confiança, um altar erguido em meio à escassez. Da mesma forma, você pode transformar seu dia em um cântico de adoração. Todas as manhãs, ao acordar, ao pensar no seu trabalho, nos seus estudos, no seu trabalho em casa ou em qualquer outra responsabilidade, lembre-se de que essas não são ações vazias. Elas fazem parte de onde Deus quer trabalhar com você. Coisas comuns, quando entregues ao Senhor, tornam-se sagradas. Assim, cozinhar para sua família, trabalhar em um escritório, cuidar de seus filhos, limpar sua casa, realizar um projeto, servir de forma modesta ou estudar com dedicação deixam de ser mera rotina e se tornam um ato de adoração contínua. Você já parou para pensar quantas vezes Deus pode glorificar a si mesmo em meio às coisas cotidianas que você considera insignificantes? Assim como aquela viúva pegou o pouco que tinha e doou com fé, você também pode oferecer seu dia, seu tempo e seu esforço, e ver como o Senhor multiplica sua vida em esperança, alegria e propósito. O que parecia um fardo então se torna uma semente, o que parecia rotina se torna um altar, e cada dia se torna uma oportunidade de experimentar a presença de um Deus que opera milagres em meio à simplicidade. Agora, rezemos juntos, unindo nossas vozes e corações diante da presença do Altíssimo. Amado Senhor, neste momento me aproximo de Ti com profunda gratidão, sabendo que és um Pai bom e fiel. Reconheço a Tua bondade em cada novo amanhecer, no ar que respiramos, na força que nos sustenta mesmo quando não percebemos. Apresento-Te com humildade e confiança a vida de cada pessoa que ouve esta reflexão, porque sei que para Ti ninguém é invisível. Cada um dos Teus filhos tem um nome escrito em Tuas mãos. Derrama sobre eles o Teu favor em todas as áreas de suas vidas, abre as janelas do céu e desce com a Tua paz aos seus corações. Olha, Senhor,
para as famílias que hoje clamam pela tua intervenção. Leva a tua paz onde há discussões, a tua unidade onde há divisão, a tua ternura onde muros de indiferença foram erguidos. Fortalece os laços entre pais e filhos, restaura o respeito e a honra, cura as feridas emocionais e reacende a chama do amor em seus lares. Que os lares se tornem refúgios da tua presença, que a tua palavra seja lâmpada em cada cômodo e que o teu Espírito Santo renove o que o cansaço e a rotina têm procurado apagar. Oro também pela saúde daqueles que sofrem com a doença. Estende a tua mão curadora, Senhor, como fizeste com o paralítico de Betesda quando a tua voz o levantou do leito. Toca os corpos com o teu poder, restaura a força aos cansados, restaura a vitalidade aos que sentem que as energias se esvaem e levanta com esperança os que estão enfraquecidos no corpo e no espírito. Tu és Jeová Rafael, o nosso curador, e confiamos em ti completamente. Apresento diante de ti, Senhor, as finanças de cada ouvinte. Tu és o dono do ouro e da prata, e a tua palavra nos lembra em Deuteronômio 8:18 que tu nos dás o poder de adquirir riquezas. Abre portas de provisão em meio à escassez, dá sabedoria para administrar os recursos e que nunca falte pão na mesa daqueles que confiam em ti. Transforma desertos financeiros em terras férteis onde a abundância floresce e onde se reconhece que tu és aquele que provê. E acima de tudo, meu Deus, fortalece a vida espiritual de cada um. Aumenta a sua fé como a de Abraão que creu contra toda a esperança. Enche os seus corações com a tua palavra, como encheste o profeta Jeremias de visão em meio ao lamento do seu povo. Que eles se levantem a cada dia com a certeza de que tu caminhas ao lado deles, de que não estão sozinhos e de que os teus planos são sempre de paz e não de mal, para lhes dar um futuro cheio de esperança. Obrigado, Senhor, porque embora os olhos humanos vejam apenas rotina, tu vês a adoração no pequeno. Embora o mundo não reconheça nomes, tu conheces cada um dos teus filhos e os chama pelo nome. Mesmo que as pequenas coisas pareçam insuficientes, em tuas mãos elas se multiplicam e se transformam em milagres. Hoje, decidimos trabalhar com entusiasmo, viver com gratidão e semear esperança em cada palavra e em cada ação, confiando que tu farás muito mais do que pedimos ou entendemos. Que a graça do teu Espírito acompanhe cada ouvinte neste dia. Que a tua paz guie os seus corações em meio às tempestades, e que o teu favor abra novos caminhos onde antes só havia portas fechadas. Convido você a deixar seu comentário, compartilhar esta reflexão com alguém que precise e se inscrever para continuar recebendo palavras que fortalecem a sua vida. Esta tem sido uma mensagem de esperança no seu canal Doses de Fé.